Dentro de instantes você irá assistir uma aula de revisão de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho para a primeira fase do Exame 41 da OAB com o professor Dinion Soares. Aproveite e se inscreva no canal. Compartilhe com seus colegas nossas aulas. Gente, vamos para mais um dia de revisão? Hoje a gente vai falar sobre teletrabalho, assunto muito cobrado na prova da ordem, tá? Tanto na primeira como na segunda fase, tá certo? Assiste o vídeo até o final, a gente vai ver muitas questões, tá certo? Vai comentar, a gente vai fazer uma revisão bacana para você acertar todas as questões quando cair o assunto teletrabalho, tá certo? Você do Instagram já sabe, não tem como ver o vídeo inteiro, então vai no YouTube, lá no YouTube você vai assistir o vídeo na íntegra, tá certo? Aproveite lá, termina o vídeo, dá uma curtida, tá certo? E vamos ajudar com o seu canal, para que todo dia a gente vai postar vídeos novos, tá? E ajudar a todos vocês a passar na tão sonhada prova da ordem e conseguir a carteirinha, não é verdade? Então, agora é aula, não é? Vamos nós? Gente, teletrabalho. Esse nome você vai encontrar também como home office, tá? Que quer dizer escritório em casa, tá certo? É uma modalidade de trabalho onde o trabalhador, em sua residência, se utilizando de recursos tecnológicos, internet, aplicativos de comunicação, etc., trabalha à distância para a empresa que ele contratou. Gente, essa modalidade foi muito usada, como vocês sabem, na pandemia, né? As empresas fecharam as portas e todo mundo praticamente, né, ficou em casa trabalhando no home office. Então, isso foi muito usado, muitas pessoas tiveram que fazer muitas adaptações, tá certo? E muitas empresas hoje utilizam esse meio como economia, né, como redução de custos. Por quê? Porque você imagina que você pode fazer vendas por telefone, você pode fazer trabalhos em casa, por exemplo, você é engenheiro, então você pode da sua casa fazer os seus desenhos, os seus trabalhos, tudo pelo computador e manda no WhatsApp, manda por e-mails para a empresa, tá? E a empresa não devia estar com ar-condicionado ligado, com luz ligada, né? E até o cafezinho já teve essa economia, né? Então é uma forma de economia também para as empresas que contratam profissionais pelo regime do teletrabalho, tá certo? Então vamos à aula, não é? Vamos lá, gente. Olha, professor, o teletrabalho, o regime teletrabalho, o trabalhador tem direito a férias, já que está em casa? Ele vai passar 3 dias de férias, ele tem os mesmos direitos que o trabalhador a qual está dentro da empresa? Vamos já te responder. E o repouso não é remunerado, ele também recebe? Sim. Mas eu vou fundamentar, essa resposta está fundamentada no artigo 6º da CLT. Gente, o que é que fala o artigo 6º da CLT? Não há distinção entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado no domicílio do empregado, desde que esteja caracterizado o pressuposto da relação de emprego. Aí você recorda dos pressupostos da relação de emprego? Vamos recordar? Vou te lembrar. Lembra aquela palavra shopping? O S, subordinação, o H, de habitualidade, o O, de onerosidade, salário, não é? P de personalidade e o outro Pzinho final de pessoa física, né? Então, você recorda isso, né? Então, se estiver caracterizado isso, ele é empregado. O trabalhador que está no teletrabalho, ele tem sim essas mesmas características, tá? Então, não há nenhuma distinção. Isso é que diz o artigo 6º da CLT. Olha só, não há distinção entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado no domicílio do empregado, desde que esteja caracterizado nos pressupostos da relação de emprego. O professor tem que saber disso? Tem, já caiu na prova. Veja como foi que caiu. Veja comigo. Jorge é um teletrabalhador e cumpre jornada pré-estabelecida pelo empregador, que o monitora por meio de meios telemáticos. Já tem uma câmerazinha vendo o que ele está fazendo, tá? A empresa montou um home office nessa residência do empregado, fornecendo móveis, mesa e cadeira ergonômica, computador e impressora. Em determinado dia de trabalho, quando conferia relatórios, a cadeira em que Jorge estava sentado quebrou. Ixi, devido a uma queda violenta, machucou-se. Aí eu te pergunto, é acidente de trabalho? Na casa dele? Sim. Onde é que está a resposta? No artigo 6 da CLT, acabei de ler para você. Por quê? Porque é irrelevante se o trabalho é prestado na residência do empregado ou na empresa. Ele é empregado como qualquer outro, tá certo? Então ele vai ter direito a receber o auxílio-doença,
vai se afastar, certo? Então, o trabalhador em teletrabalho é comparado ao trabalhador como se estivesse da empresa? Sim, tá certo? Artigo 6º CLT. Professor, eu posso dizer que é trabalho externo? Não, você jamais vai falar isso, tá certo? Não é trabalho externo. Existe essa distinção. Trabalho externo a gente vai falar em outra aula, tá certo? Hoje é teletrabalho. Pessoal, onde é que fala isso? Aí você vai lá na CLT, porque vocês sabem que eu nas minhas aulas, eu sempre peço que vocês acompanhem com a CLT aberta, né? Por quê? Porque basta assistir essa aula que você não precisa se preocupar. Todas as questões que já caíram na OAB, eu estou comentando com vocês, tá? Eu já fiz o raio-x da OAB todinho. Então, as questões que caíram lá, eu estou trazendo para vocês hoje, tá certo? Eu não preciso assistir outra aula, não precisa de mais nada. Assista essa aula, marca a CLT e pode correr para abraço, tá bom? Vamos nós? Se é trabalho externo, quem fala que não é o artigo 75b da CLT. O que é que fala? Considera-se teletrabalho a prestação de serviço fora das dependências do empregador, utilizando tecnologias, está só repetindo. Só que no final ele fala o seguinte, ó, não se constituam como trabalho externo. Então, o artigo 75b é que fala que não é trabalho externo. Então jamais diga, se cair na prova, você jamais vai considerar que é trabalho externo. Professor, pode haver contrato de estagiário? Isso é inovação da Lei 14.442 de 2002. Essa lei foi criada, veio de uma medida provisória, tá? E da pandemia, tá certo? Para que pudessem, as pessoas não podiam trabalhar, tinham que ficar em casa, dentro da pandemia, não é? Então foi feita a medida provisória e virou lei, tá? E incluiu o estagiário nessa modalidade. Veja como foi que caiu na prova da ordem. Uma companhia imobiliária contratou a Olivia como estagiária para trabalhar em regime de teletrabalho. Trabalho em domicílio, home office. A questão fala, né? Faço isso. Na confecção de planilhas de locatários e inadimplentes. A pergunta é possível essa contratação? Ele é um estagiário. Como é inovação, você teve que saber, teve que ter visto essa lei para responder essa questão. A resposta é o seguinte: sim, pois o regime de teletrabalho pode ser adotado nos contratos de estágio fundamentado no parágrafo 6º do artigo 75b da CLT, incluído pela Lei 14.452 de 2000. Gente, o contrato do teletrabalho pode ser verbal? Aí, e aí, pode? Não. Só é contrato, aliás, só é regime pelo teletrabalho se o contrato for escrito. Por quê? Porque a lei exige. Onde é que está isso, professor? Você tem que saber do artigo 75c da CLT, onde fala o seguinte: a prestação de serviço na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente de contrato individual de trabalho que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Então, tem que ter o contrato e tem que ter por escrito dizendo que ele vai exercer a atividade de teletrabalho, tá? Não esqueça isso. Então, não pode ser verbal, não pode ser tácito, tem que ser por escrito, tá certo? Vamos lá. Gente, o empregador poderá exigir que o trabalhador mude de modalidade? Isso é, ele poderá vir da sua casa, onde trabalhava, ou então dentro do seu escritório e vir para dentro da empresa? Sim, pode sim. O patrão ele tem autonomia, então ele pode decidir se você fica dentro da sua casa, no trabalho, ou não. Então, essa prerrogativa exige só um detalhe que é questão de prova, que é o prazo. Esse prazo tem que ser respeitado. Vamos nós? Onde é que fala isso? Vamos lá. O artigo 1º, aliás, o parágrafo 1º do artigo 75c fala o seguinte: poderá ser realizada alteração para o regime presencial desde que haja um mútuo acordo. Os dois conversam, bacana. Vai dar certo, eu vou presencial. Preciso do emprego, tá? Entre as partes, e também tem que ter o aditivo, tá certo? A questão fala que tem que ter registrado em aditivo contratual. O mesmo contrato que você assinou para o presencial, vai ser feito novo contrato e colocado aditivo dizendo o quê? Que você saiu do regime de trabalho e foi para o presencial. Não é novidade. Agora que começa o QI da questão. Por quê? Porque vamos falar do prazo. A resposta está no parágrafo 2º do artigo 75, mesmo artigo. E fala o seguinte: a alteração para o regime presencial, por determinação do empregador, o trabalhador terá um prazo de transição de no mínimo 15 dias. Opa, professor, mas a minha mudança é só um laptop, um celular, minha cadeira, meu birô.
Em 2 dias eu consigo transferir para a empresa, não consigo colocar no meu... Não importa. O prazo mínimo tem que ser respeitado em 15 dias. Professor, por que você está falando isso? Porque já foi questão de prova. Caiu aonde? Caiu que dia? Caiu em 2021, na segunda fase. Eu coloquei adaptado, vocês estão vendo aí, por quê? Porque eu não coloco questão igual, eu faço questões inéditas, tá certo? Eu pego as questões e eu modelo as questões para que não fique repetida. Porque a FGV não repete questão, tá certo? Eu também não vou ensinar você errado. Então eu faço questões inéditas para vocês, tá certo? Vai que cair, tá certo? Porque a questão passada não vai mais cair igual, então eu faço adaptações e eu sempre inovo com isso, tá certo? Esse é o segredo que eu encontrei para que vocês não encontrem palavras, você não encontre questões repetidas. Assunto, sim, o assunto vai ser o mesmo, o teletrabalho vai cair sempre. Agora, as questões mudam e essa aqui é uma questão inédita, feita por mim. Como foi, professor, que você fez a questão? Vamos nós. Jéssica trabalha em casa como operadora de telemarketing, oferecendo vários produtos por telefone, como seguro de vida, seguro de saúde, plano de capitalização, entre outros. Olha só, gente, passados 7 meses, a sociedade empresária convocou Jéssica para voltar a trabalhar na sede. Tá? Então, a Jéssica estava na sede, foi para casa, agora quer voltar. Só que aqui começa a questão de confundir. A partir do mês seguinte, isso é, a partir do mês seguinte, ela já terá que voltar a trabalhar interno, né? Dentro da empresa. Aí vejamos bem, ó, a empresa está concedendo um prazo de 14 dias para as adaptações necessárias. A empregada concorda plenamente, pois a única mudança é um laptop pessoal e um celular da empresa, onde há os nomes de telefone dos clientes. Gente, que falou em 14 dias. Você que aprende comigo, você não vai aprender errado. Essa questão, ela está perguntando se o prazo, por mais que a empregada concorde, se pode ser 14 dias. Não, gente. Não cai nessa pegadinha. O prazo mínimo é 15 dias, é taxativo, está na lei. Professor, qual a resposta? O prazo mínimo de 15 dias não foi respeitado, sendo desnecessária a concordância do empregador para a mudança do regime de teletrabalho para o presencial. Resposta: artigo 75C, parágrafo 2º da CLT. Então, se falar em outro prazo, 30 dias, 35 dias, está certo. Se falar menos do que 15 dias, 14, 13, 10 dias, você vai falar que a questão está errada, que não pode haver a mudança. Não pode, porque o prazo foi respeitado pela mudança. Tá certo? Bacana? Atenção, vejamos bem. Ó, apenas a alteração unilateral, isso é, da vontade do empregador, é que é exigido o prazo de 15 dias. Se a mudança for da empresa para a casa, não há exigência de 15 dias, tá certo? Se atente a isso aí. Apenas a alteração unilateral, ou seja, determinada pelo empregador, será garantido o prazo mínimo de 15 dias, tá certo? A questão pode confundir, dizendo que a empresa sugeriu e assinou um contrato com o trabalhador para que ele fique trabalhando em casa, no home office. Precisa de 15 dias para adaptação? Não. Só precisa se for o contrário. Gente, olha, recebido em sua casa todos os equipamentos para o teletrabalho, pode descontar do salário do teletrabalhador? Gente, o trabalhador recebeu um computador novo, celular de última geração, e aí o patrão disse: "Ó, esse celular eu vou descontar do teu salário, porque você está recebendo um iPhone 15, você já existe iPhone 15, mas um telefone de ponta, pode ser descontado?" Vamos ver onde é que está a resposta? Como é que você vai responder? Gente, a resposta está no artigo 75 da CLT, que fala o seguinte: a responsabilidade pela aquisição, manutenção e fornecimento dos equipamentos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como a despesa arcada pelo empregado, será previsto em contrato escrito. Está só repetindo o que eu já falei lá em cima. Agora aqui está o segredo. No parágrafo único, aqui tem a resposta de que se poderá ser descontado do salário ou não. Aí vem a resposta. As utilidades mencionadas no CAPS, quer dizer, os aparelhos, o aparelho celular, o laptop, a mesa, recebida para ele trabalhar, não pode ser descontado do seu salário. É o que fala o parágrafo único e diz o seguinte: não integram a remuneração do empregado. Então, a gente vai ter uma aula depois de remuneração, de salário, salário in natura, tudo isso é uma futura aula, certo? Hoje é só teletrabalho, tá bom? Então, nenhuma dúvida, né? Tem mais, a gente não terminou. Olha, gente,
Uma pergunta, professor, existe dentro da empresa algum funcionário que tem prioridade para que ele possa sair do presencial para o teletrabalho? Sim, isso é inovação da Lei 14.452 de 2022 e também já está dentro da CLT, em seu artigo 75, letra F, tá? Que fala o seguinte: os empregadores devem dar prioridade aos empregados com deficiência e aos empregados com filhos ou crianças sob guarda judicial até 4 anos de idade, incluído pela Lei 14.452 de 2022. Caiu na prova também, vamos ver como ficou na prova. Professor, caiu na prova da segunda fase o quê, professor? Me diga aí. Olha, gente, agora vocês vão ter que ficar atentos. Essa é a pegadinha, tá? Vocês não vão esquecer. O Carlos trabalhava em casa, questão de prova, hein? Já caiu na segunda fase. O Carlos trabalhava em casa como operador de telemarketing, atendendo no número do telefone de serviço de atendimento ao cliente, o SAC. Carlos, numa reclamação trabalhista, requer hora extra, pois todo dia 30 de cada mês fazia 2 horas extras, fechando relatórios. A pergunta é: Carlos tem direito a hora extra? Você não fez o curso comigo? Aí você vai lembrar o seguinte: ah, professor, ele está em casa, mas ele fez 2 horas extras, então ele tem direito a hora extra. Por quê? Porque o artigo 58 fala o seguinte: ó, a duração normal do trabalho, em qualquer atividade privada, não excederá de 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente no outro limite. Aí você aprendeu, Abson, eu já sei que se trabalhar mais que 8 horas diárias, tem hora extra. Sim, mas você também tem que atentar que o artigo 62 da CLT fala o seguinte: ó, não são abrangidos pela jornada de trabalho do artigo 58, né? O artigo 58 fala que a jornada é de 8 horas diárias, não é? Então, quem não é abrangido? Aí vem aqui no inciso terceiro, que vai falar exatamente do teletrabalhador. Olha só, os empregados em regime de teletrabalho que prestam serviço por produção ou tarefa não têm direito a receber hora extra. Certo? É questão de prova, veja como foi a resposta. O teletrabalhador está excluído do limite de jornada e, consequentemente, não tem direito ao pagamento de horas extras, conforme previsão contida no artigo 62, inciso 3º da CLT. Então, não tem hora extra quem trabalha no regime de teletrabalho. Ok? Mais uma questão? Vamos nós? Caiu na segunda fase em 2021. Viu como cai muito o teletrabalho? Gente, a Jéssica trabalha em casa pelo telemarketing em uma sociedade empresária oferecendo vários produtos por telefone, seguro de vida, seguro de saúde, plano de capitalização, entre outros. Se ajuizasse uma ação postulando hora extra no período em que atuou em seu domicílio, que tese você contratado pela sociedade empresária sustentaria? Justifique. Essa questão de segunda fase, estou trazendo para vocês entenderem como é a dinâmica da segunda fase, mas isso aqui é só vocês aprenderem. E a resposta seria o seguinte: o teletrabalho não enseja pagamento de hora extra na forma do artigo 62 do inciso 3º. Mudei a forma da questão, mas o assunto é o mesmo. Então, teletrabalho não é nada mais do que isso. Está em dúvida, rever esse vídeo de novo, tá certo? E tchau!